Eu não sei se você anda tendo problemas ultimamente com o GitHub. Aparentemente isso é recorrente, sei lá, na internet inteira. Eu pesquiso, eu vejo gente reclamando sobre isso também. Mas ultimamente eu tô tendo problema em action não sendo disparada no GitHub. Eu tô tendo problema com baixar scripts do GitHub quando eu vou buildar às vezes uma imagem. Inclusive isso aconteceu hoje. Vou buildar uma imagem do Docker, eu tenho que fazer o download de algum script. Aquela URL que começa lá com raw, se eu não me engano, ela leva às vezes 5 a 10 minutos, 6 minutos para responder, e não é só uma vez. Se eu tiver mais de uma coisa que eu preciso de baixar do GitHub, ela leva 5, depois mais 5, mais 5, às vezes leva 15, 20 minutos para buildar uma imagem do Docker, que levaria segundos, não fosse esse problema. Pensando nisso, eu lembrei do GitBear, e aí eu vim escrever esse artigo aqui, e eu não queria gravar vídeo sobre isso aqui, porque eu queria aprofundar bastante. Então, no artigo em si, eu aprofundei bastante, falei de segurança, falei de bastante coisa que vai te interessar se esse tipo de assunto te interessa. Ok, então vamos olhar como é que isso aqui funciona. Se eu crio uma pasta qualquer, entro nela, dou lá um git init, falo lá o nome do branch que eu vou iniciar, acabei de criar um repositório aqui, né? A coisa mais simples do planeta, mas eu acabei de criar um repositório. E aí, se você observa, você vê que dentro do meu projeto, poderia ter outros arquivos aqui, não tem problema, mas dentro do meu projeto tem uma pastinha do Git chamada de .git. Quando eu configurar um repositório Bear, você vai perceber que é isso aqui que você vai ter nesse repositório. Mas já eu te explico o porquê que você vai precisar de um Bear. O nosso código, por outro lado, ele é chamado de work tree. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu acabei de criar os meus arquivos ali só para simular alguma coisa. Esses arquivos eu coloquei só um texto dentro deles só para representar isso aqui. E aí, assim que eu fiz isso aqui, que eu joguei esses arquivos aqui dentro, quando eu dou lá um git status, você vai perceber que o Git vai me falar, olha, esses arquivos seus aí não estão sendo traqueados, você precisa adicionar eles se você quisesse. E aí você poderia fazer git add e falar o nome do arquivo que você quiser ou da pasta que você quiser. Por exemplo, se eu quisesse adicionar um, agora se eu der um git status, ele vai me falar que eu tenho um novo arquivo, que só esse aqui está sendo traqueado, esses outros não. Se eu quisesse adicionar tudo de uma vez, não é uma boa prática fazer isso, é melhor você colocar arquivo por arquivo para você não fazer alguma besteira e comitar alguma senha, sei lá, ou arquivo errado, mas você pode fazer git add ponto, e aí você adiciona tudo, e aí você dá um git status lá no final das contas. Todos os seus arquivos agora já estão staged. Agora, eles estão no estágio pronto para você comitar esses arquivos aqui. E aí você iria lá e falaria git commit, provavelmente você explicaria o que você fez. Eu costumo utilizar um negócio que é chamado de conventional commits, que é você falar o que você fez. Nesse caso aqui eu não fiz nada, seria docs ou chore, alguma coisa assim, mas geralmente vai ser de feature, você poderia utilizar fix, poderia utilizar refactor, enfim, docs, CI, qualquer coisa. E aí você colocaria ali a categoria, por exemplo, no meu blog, quando eu posto algum conteúdo, eu coloco docs, e aí eu coloco content, se eu não me engano, eu tenho isso salvo lá, e aí eu escrevo o que eu fiz ali. Você pode, inclusive, colocar um body aqui. Você pode, inclusive, se você quiser, utilizar o Olama e falar assim, faz o commit aqui para mim, de tudo que eu fiz aqui nesse caso. Você tá vendo aqui que isso aqui é o Codex utilizando o Olama? Em algum momento eu falo disso aqui para você. O Quen falou, ó, o autor, Otávio Miranda, a hora aqui, init, add initial set of number text files, e aí adicionei 10, é exatamente o que eu fiz, né, que ele escreveu. O legal é que ele coloca body, né, eu escrevo só uma linha mesmo aqui de mensagem, mas ele escreve mais longo ali. Mas isso aqui é a parte que você já conhece, eu espero que você já conheça isso. Então, se eu der um ls-la, agora eu tenho a pastinha do Git, e eu tenho ao lado da pastinha do Git os meus arquivos que eu criei. E esses arquivos, quando eu crio esse tipo de repositório que eu criei dessa forma aqui, que é um repositório normal mesmo, esse tipo de repositório aqui, ele já vem com essas duas coisas prontas. Mas isso pode gerar alguns transtornos, mas também pode fazer algumas coisas bem legais para você. Então, se eu quiser clonar este repositório do jeito que ele está aqui, eu consigo fazer isso. Eu consigo falar git clone, e eu quero clonar o repo para o repo 2. E aí ele clona normal. Se eu entrar dentro da pasta repo 2, o que ele fez? Eu tenho exatamente a mesma coisa lá dentro. Inclusive, não só isso, eu tenho git
remote -v. Eu tenho o meu remoto deste repositório, deixa eu aumentar um pouco a tela aqui para você, mas eu tenho o meu remoto do meu repositório apontando para uma pasta local dentro do meu próprio computador. E aí, interessante, se eu sair daqui e for lá naquela pasta repo normal lá, que foi o primeiro que eu criei, se eu edito alguma coisa aqui, suponha que eu pegue esse 10 ali e adicione alguma coisa ali nele. Eu pego, sei lá, vou adicionar outra coisa ali nele, adicionei o texto nele, se eu der um git status agora, eu vou ver que eu tenho o meu arquivo 10 já estava traqueado, agora ele foi modificado. Agora o que eu preciso fazer, eu quero conferir diferença, eu posso fazer diff ou eu posso fazer git diff dele aqui, e aí eu vejo o que foi a diferença. A única coisa que aconteceu aqui foi que eu adicionei a linha outra coisa nele aqui. Beleza, adicionado isso, eu dou um git add o 10 lá, que eu acabei de editar, git commit, e aí eu falo de novo o que foi que eu fiz. Mas tudo que eu fiz tá comitado já. Se eu der um git status e ele falar, nada para comitar, a working tree está limpa. A working tree os meus arquivos estão limpos. Isso quer dizer que os arquivos que o Git tem na base de dados dele estão batendo com os arquivos do projeto, estão todos sincronizados. Então tá tudo limpo aqui. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Se eu for lá no repo 2, aqui, eu posso, olha só, o arquivo 10 aqui não tem nada. Eu posso fazer git pull. E aí, eu fazendo esse git pull, eu posso ver o que foi editado nesse arquivo aqui. Então, você viu que na mesma pasta, no mesmo local, no mesmo computador, eu fiz um repositório falar com o outro. Só que tem um grande problema nisso aqui, que é o seguinte: eu tô fazendo tudo de uma direção que eu sei que não vai dar erro, porque se eu fizer em outra direção, vai dar erro. O que é o problema? Se eu vier no repo 1 de novo, eu não preciso voltar lá, você viu antes, né? Se eu voltar no repo 1, aquele repositório, ele não tem nenhum lugar, ele não manda e nem puxa nada de nenhum lugar, porque ele não tem nenhuma URL. Então, geralmente, ele não vai dar erro. Mas se tivesse, poderia também. Mas aquele repositório que tá do lado de lá, ele seria, entre aspas, a fonte da verdade ali, né? O ponto que eu tenho o meu código é de lá. Se eu vier do lado de cá e editar algum arquivo, suponha que eu vou lá no arquivo 10 de novo e coloco mais uma coisa, mais outra coisa lá no arquivo 10. Agora, se eu der um git status, você vai ver que esse arquivo aqui ficou editado. Se eu der um git diff, você vai perceber que agora eu tenho o primeiro texto que eu coloquei, outra coisa, mais outra coisa que foi adicionado do lado de cá. E aqui agora é que vai vir o problema. Se eu tentar dar um git add no 10 e der um git commit, falo lá que eu editei o arquivo 10, e agora se eu tentar fazer um push para aquele repositório lá, isso aqui vem bloqueado por padrão, porque eles já sabem o que vai acontecer aqui. Se eu der um git push, estou recusando atualizar esse branch main aqui. E aí ele fala para você, por padrão, atualizar esse branch atual em um non-bear, em um repositório que não é bear, é negado, porque isso vai fazer o index e a work tree ficarem inconsistentes com o que você fizer push para lá. O repositório de lá, o original, ele vai ficar desincronizado e isso vai forçar com que qualquer alteração que tenha sido feita do lado de lá tenha que dar um git reset hard, ou seja, as alterações feitas do lado de lá seriam todas perdidas. Como que a gente corrigiria este problema? Essa pastinha .git que eu tenho do lado de cá, ela é a, entre aspas, base de dados do repositório. Então, todo desenvolvedor que está trabalhando em algum repositório qualquer, esse desenvolvedor está trabalhando na sua própria máquina, no seu próprio repositório. Então, você percebe que em algum momento você precisa jogar essas coisas para algum ponto em comum, você precisa jogar isso aqui em algum lugar, e aí desse lugar você pode tanto enviar quanto puxar coisas de lá. Isso seria o bear. O bear, basicamente, eu pegar essa pasta do Git aqui e movê-la para fora do repositório, sendo feita especificamente para fazer isso. Ela é um repositório que não tem nenhuma work tree. Então, você não trabalharia nela, isso não teria aquele risco de um commit sobrescrever outro commit ali no caso. Poderia criar um repositório do zero. Bear, você poderia clonar o repositório sendo bear. Você pode fazer um negócio assim, ó, por exemplo, ao invés de fazer isso aqui assim, eu posso continuar fazendo isso, eu vou colocar repo 3, ao invés de colocar repo 3, eu vou colocar repo bear, e aí esse bear é só eu colocar menos bear. Só que isso aqui pode confundir, porque se eu entrar no repo bear lá que eu acabei de criar, esse não tem os seus arquivos, você não vai trabalhar nisso aqui. Lembra que eu comentei com você? Isso aqui é como se eu tivesse pegado aquela pasta do Git, jogado assim, copiado ela para fora do projeto, eliminado toda a work tree, todos os seus arquivos de trabalho e mantesse essa pasta Git na raiz do projeto ali. Agora, esse meu repositório anterior, ele não é mais o dono da verdade. Eu posso simplesmente fazer push e pull
desse bear que eu acabei de criar, porque eu criei o bear através do meu primeiro repositório. E o segundo repositório conectou lá. Então agora, o primeiro repositório e o segundo repositório, ambos podem fazer push e pull para o bear. Mas aqui, se eu vier, por exemplo, o que a gente estava com problema antes era o 2, né? Então, se eu vier no repo 2 e editar lá aquele arquivo 10, agora sim, eu tenho lá, eu posso até adicionar mais uma vez só para garantir, ó, tenho lá mais 2 linhas escrito mais outra coisa. Qualquer repositório agora que eu for utilizar, eu posso fazer git pull. E o mais legal disso aqui é que se eu pegar aqui o arquivo 10, eu tenho lá a mesma coisa, na outra pasta eu tenho a mesma coisa, exatamente da mesma maneira. Mas o mais legal disso aqui é o seguinte, se eu fizer um git clone do repo bear, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que aconteceu dentro agora do repo 3? Quando você faz clone de um repositório, você não está copiando as coisas daquele repositório, ele está remontando com base na base de dados, ele está remontando aqueles arquivos daquele repositório. Então isso é super interessante, porque se você olhar agora o repo 3, ó, eu vou olhar o repo bear, eu clonei isso, e eu olho no repo 3, é muito estranho, mas eu tenho o repositório normal aqui, tranquilo. Então isso aí meio que explode a cabeça da gente mesmo dessa forma. Agora, uma coisa que eu tô fazendo aqui, e é super simples, é trabalhar na minha máquina. Então, trabalhando na minha máquina, você consegue acompanhar isso aqui tranquilamente comigo. O problema começa quando eu começo a... Por que eu tô com a tela clara? O problema começa quando eu começo a precisar de servidores à parte. Por exemplo, como é que eu vou me conectar em algum servidor? Como é que eu vou fazer a segurança disso aqui? Isso tudo eu coloquei no post, e se você acompanhou os outros vídeos que eu cheguei a fazer anteriormente, falando sobre servidores, sobre hardening, sobre segurança, tem um dev guide aí que eu tenho utilizado, ele é até muito agressivo, ele bloqueia bastante coisa, mas você pode seguir esse hardening também. Eu vou deixar links para tudo aí que eu tô falando no vídeo para você. Eu vou te mostrar aqui como fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, utilizando o SSH e o Git na Hostinger. A Hostinger é parceira aqui do nosso canal, então se você precisa de um servidor VPS, vai de Hostinger, hostinger.com/Otávio Miranda, e aí você utiliza o cupom Otávio Miranda para ganhar mais 10% de desconto ali. Depende muito do que você vai fazer aqui, para você ver o que você vai querer, mas você poderia pegar aqui ó, um KVM1 com um CPU, 4 GB de RAM, 50 GB de disco, enfim, você pode escolher. Isso aqui vai dobrando, tá? Você vai olhando aqui, ó, esses valores vão dobrando até chegar no KVM8 aqui, que tem 32 GB de RAM e 8 vCPU, né? 8 núcleos ali virtuais de CPU. E aí, depois que você escolher o plano, por exemplo, se eu pego aqui o KVM2, o mais popular, o mais seguro pra gente pegar aqui, porque eu não sei o que você vai fazer, mas depois que você escolher o plano, você escolhe o período que você vai utilizar, por exemplo, sei lá, 12 meses ou 24 meses. Eu tô falando só de 12 e 24 porque o link e o cupom só vão funcionar entre 12 e 24 meses. E aplica lá o cupom Otávio Miranda e aí você tem um descontão ali para você travar esse valor aqui por 2 anos ou 1 ano, depende o tempo que você escolher. Daí você conclui a sua compra ali. Eu vou deixar um vídeo onde eu mostrei toda a configuração aqui do VPS, como é que ela é feita. Eu não vou fazer porque eu tenho já 3 VPS. Um deles é o enorme, o KVM8, mas não tem muito segredo aqui, é só você ir seguindo. Inclusive você ganha também um domínio, 1 ano de domínio quando você faz essa inscrição aqui na Hostinger. E aí, tendo isso, como é que isso aqui funciona, né? Eu já mostrei em vídeos anteriores como fazer essa configuração, então eu vou focar mais aqui em como sincronizar aqui um repositório que está na minha máquina com o repositório que está no servidor. Só que eu vou fazer o contrário agora. Você poderia fazer do lado que você quisesse. Se você quisesse manter o bear na sua máquina, você só precisaria inverter o lado das chaves SSH, inclusive você poderia ter isso dos dois lados. Já fiz também você conectando da sua máquina no GitHub e o servidor conectando no GitHub também. Dá pra fazer qualquer coisa que você quiser. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse bear daqui, esse bear já não vai usar ele mais, e eu vou tirar também esse repo 3 ali. Aliás, aqui eu acho que a gente precisa só de um deles ali. Eu acho que a gente não vai precisar de mais, porque eu posso te mostrar também por dentro do servidor, você consegue fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na minha máquina. E aí você teria a sua máquina no seu escritório, na sua residência, conectando no servidor, sem ter GitHub nem nada, só por Git, conectando no servidor, você pode fazer push e pull, e no servidor você conseguiria fazer um repositório ao lado, e o do servidor
servidor, você se conecta no próprio servidor, como eu fiz aqui na minha máquina anteriormente. Mas vamos lá, vamos deixar um negócio simples aqui. Vou apagar o outro também, vou apagar o repo 2. Pronto, voltando aqui, eu tô dentro aqui do VPS. E aí, não sei se você percebeu, eu já tô com SSH config dos vídeos anteriores. Então, eu vou deixar o vídeo aí para você, mas o domínio é improd.cloud. E aí, quando eu dou um KVM2, ele já coloca o meu usuário, @improd.cloud. Então, isso aqui sempre é isso aqui, ó, luizotavio, @improd.cloud, tá? Isso é quase como se fosse uma variável que configura isso aqui. Inclusive, ele configura também a chave SSH para ID Hostinger. Tá vendo que eu caí no mesmo KVM2? Não saindo aqui, SSH KVM2. Mesma coisa, é um atalho isso aqui. Para eu criar um bear, vou criar uma pasta aqui, um diretório, vou chamar de repo bear, vou entrar dentro dessa pasta. Lá no artigo, eu fiz completamente diferente disso aqui. Lembra que eu te falei, eu vou fazer um negócio mais simples aqui? Lá no artigo, eu tô fazendo de um jeito bem mais profissional, tô mexendo com segurança, permissão da pasta, usuário, eu tô criando um usuário à parte só pro Git. Então, se você for fazer isso mais profissionalmente, não só para aprender, o artigo é melhor para você seguir. Mas só para a gente concluir isso aqui dentro eu vou dar uma configuração no Git. Eu não sei se eu tenho configurado aqui, então pronto. E aí eu vou dar um git init -b main -bear. E aí você dá um ls só para você conferir, você vai ver que já vem aquelas coisas todas que a gente tinha falado anteriormente, que é a pastinha Git jogada na raiz aqui do projeto. Mas só pra gente brincar, eu vou dar um outro repositório aqui, eu vou dar um git clone, e o repositório nosso, o bear, tá vazio, tá? Então não vai ter nada aqui, provavelmente pode até dar erro. Mas eu vou só dar um git clone repo bear pra repo aqui nessa pasta, e aí ele tá falando, warning, parece que você está clonando o repositório vazio. Falei pra você, mas não deu erro não. Se eu der um repo aqui dentro, tem nada aqui dentro dessa pasta. Seria interessante a gente criar alguma coisa antes. Mas olha que legal, se eu der um arquivo aqui, eu vou criar um arquivo, eu vou colocar um oi dentro desse arquivo, vou chamar de teste. Git status pra gente conferir, beleza, git add test, git commit -m added test, git push origin main -u. Isso aqui é só uma vez, tá? Depois é só git push mesmo, só para setar o upstream. Pronto, então eu já fiz alguma coisa e já comitei alguma coisa. Agora, o que eu tenho que fazer? Puxar isso aqui da minha máquina. E vice-versa. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. Às vezes você edita alguma coisa na sua máquina, esquece alguma coisa editada no servidor, e aí você vai ter problema aí para sincronizar essas coisas. Você tem que trabalhar de uma forma que você, ou você saiba o que você está fazendo, ou você pelo menos commit tudo que você fez para você não perder serviço depois. Principalmente quando tem muita gente trabalhando no repo. Então agora, lá naquele repo que eu te mostrei inicialmente, o primeiro que eu criei anteriormente, e isso aqui é interessante, eu não vou conseguir sincronizar esse repo com o repo de lá, eu teria que fazer alguma manobra aqui, então não vou nem tentar, vou fazer o seguinte, porque eu poderia só alterar o remote dele lá, o reading remote lá, mas aqui, ó, tá vendo que eu tenho arquivos aqui, lá eu tenho arquivos lá, e aí eu teria que sincronizar essas coisas, não seria complicado, mas foge do assunto do vídeo. Então vou apagar isso aqui, vou dar um make dir, nem preciso de make dir, posso fazer git clone, e eu quero clonar lá do VPS, como é que isso aqui vai ficar? Eu coloco aquele, lembra? Por isso que eu falei para você, usuário, @o host, e aí tudo certinho aqui para configuração. Daí, depois que eu coloquei isso aqui, eu coloco o caminho. Aqui no meu caso é KVM2, então aonde que eu tava lá dentro do servidor? Eu caio já na home no servidor. Então seria basicamente eu fazer isso aqui, mas eu gosto de trabalhar mais com caminhos completos, né? Então /home, /Luiz Otávio, caminhos absolutos que eu tava falando. /home, /Luiz Otávio, /repo bear, que é o que eu tô clonando, eu não tô clonando o repositório, a gente já viu que isso dá problema. E aí aqui agora eu coloco só o nome, repo kvm2. E pronto, ele já baixou, se eu entrar ali no repo kvm2, você vê que ele já tem ali aquele teste.txt. Se eu colocar mais alguma coisa ali nele, a mesma ideia. Fiz aqui, isso aqui, bonitinho, git add. E aí, ó, depois que eu comitei tudo bonitinho, eu posso dar um git push, isso já foi lá pro servidor. E aí, a mesma ideia, vou fazer só mais uma vez, porque senão vai ficar muito chato isso aqui. Mas aqui eu dentro do servidor eu posso fazer, ó, cat, não tenho nada, git pull. E aí eu puxei, agora se eu olhar o mesmo cat que eu olhei anteriormente, eu tenho a adição ali. Então você vê que eu acabei de criar entre aspas, entre muitas aspas, eu acabei de criar o meu próprio GitHub particular dentro do meu próprio VPS. Óbvio, eu não tenho pull request, eu não tenho issue, eu não tenho estrelinha, eu não tenho discussions, eu não tenho pages, enfim. Você vê que a casca do GitHub, a casca do GitLab é muito grossa em volta disso aqui que a gente olhou. Eu não tenho tela bonita, eu não tenho nada, só tenho o Git. Só que a vantagem é que isso já vem com o Git. E aí, como eu estava te falando antes, as partes mais importantes estão todas no artigo lá. Se você achar mais alguma coisa que você queira que eu fale sobre isso, comenta aí. Se eu souber,
eu falo sobre isso. E se eu não souber, eu vou estudar também, que eu falo também sobre isso. Beleza? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.